Olá, telespectador da TV Mar Canal 525, os assinantes NET Claro. Pois é, um grande abraço para vocês, hein? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Estamos começando, está no ar mais uma edição do programa Canal Esportes, também pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar em todo o planeta pela internet. No programa de hoje nós vamos trazer muitas notícias, na próxima meia hora, as últimas informações do esporte. Vamos conversar também a respeito de metodologia esportiva, né? Um trabalho que está sendo adotado aqui em Maceió, um trabalho exclusivo aqui na capital, e nós vamos daqui a pouco explicar um pouco mais com a presença de Samuel Villanova, ele que é coach e vai nos explicar exatamente como tem sido feito um trabalho para jovens entre 14 e 19 anos aqui em Maceió, hein? Você não pode perder. Vamos falar também do desempenho do CRB, que ontem mais uma vez ficou no quase. Perdeu para o Paraná pelo placar de 2-0 e aí acabou perdendo também a chance de terminar pelo menos a rodada ontem entre os 4 melhores times da competição. CRB ficou mais uma vez naquela, né? Do quase. Já já nós vamos trazer detalhes. Os preparativos do CSA. O Azulão, que também não conseguiu fazer um bom papel no final de semana, mas ergueu a cabeça, está trabalhando, querendo se recuperar na competição. Série B em andamento. O final de semana será também de Série D, a 4ª divisão do futebol nacional, com o Jaciobá estreando em casa, enfrentando o Central de Caruaru. Já já nós vamos trazer detalhes também deste cenário da Série D, da 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe por quê? Porque tudo isso você vai poder acompanhar daqui para frente no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar, as nossas redes sociais também já na tela, para você interagir, acompanhar, mandar também aquele like, aquele joinha, vai interagindo conosco. O nosso WhatsApp, mecanismo importante para contato com a produção do programa, já aí também exposto no vídeo, para você também acompanhar. E você já sabe que a reprise desta edição do Canal Esportes, você vai poder acompanhar pelo Portal Gazeta Web, pelo aplicativo TVMar, também como assinante NET no canal 525, às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite, tá? 2 horários na reprise do programa para você poder acompanhar diariamente. Lembrando que amanhã é feriado, Emancipação Política de Alagoas, 203 anos do estado de Alagoas, e por esta razão nós só voltaremos a ter o programa Canal Esportes na quinta-feira. Então o programa de hoje será reprisado também nesta quarta-feira. Você que está em casa no feriadão, está acompanhando a nossa reprise, também receba o nosso forte abraço. Por falar em abraço, quero cumprimentar aqui o Samuel Villanova. Você sabe por quê? Porque Maceió, obrigado Samuel, obrigado por ter vindo aqui. Muito prazer. Maceió está sendo, inclusive, citada como referência por receber um serviço que é muito importante. Quando se fala, inclusive, de um programa de ensino metodológico esportivo para jovens atletas. Samuel, vamos falar um pouquinho da TC Fute. O que é a TC Fute? Muito obrigado pela presença. Vou trazer um tema tão importante para discutir aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço estar nesse programa, né? Eu que sou de São Paulo, sou paulista, cheguei há pouco tempo aqui em Maceió, mas desde quando eu pisei aqui em Maceió, desde quando eu cheguei, comecei a trabalhar no ramo, tenho ouvido muito falar desse programa. Obrigado. Alguns amigos estiveram aqui, como o Léo Maceió, Salgueiro e outros, né? Os meninos, eu acho que do vôlei de praia, não é vôlei de praia, é futevôlei, estiveram aqui, conheci também. Então, assim, é uma alegria, uma honra fazer parte, mais um dia desse programa aqui. Falando sobre a TC Fute. A TC Fute é uma empresa esportiva que ela gerencia alguns modelos de trabalho no segmento esportivo, né? Ela gerencia primeiro uma escolinha de futebol que tem aqui em Maceió, que é a Nenê Academy. A Nenê Academy, eu vim lá de Jundiaí, interior de São Paulo. Nenê é da minha cidade, eu que fiz essa ponte, né? Hoje o nosso gestor, o nosso principal, que a gente fala, o presidente da Nenê Academy, que é o Thiago, muita gente conhece aqui em Maceió, bem conhecido, que é o Thiago Santos. É ele que me apresentaram, eu comecei a trabalhar com ele e a gente fez essa ponte, porque por Nenê fazer parte da minha cidade, eu conhecia, então a gente trouxe para cá a Nenê Academy, né? Porque a TC Fute é do Thiago. Certo. A segundo ramo que a gente alimenta dentro dessa empresa esportiva é o nosso projeto de alto rendimento, que é para atletas que querem ser atletas, mas assim, para chegar em clubes preparados. O nosso trabalho, a TC Fute, ela não é aquela empresa esportiva que faz os meninos treinar, leva eles para uma avaliação e deixa eles fazer a avaliação e não sabe se vai passar, se não vai passar, se está preparado ou não, só leva. Não, isso não é TC Fute.
A TC Fut, ela trabalha em 4 aspectos. Primeiro, a mentoria. Nós fazemos uma mentoria com o atleta fora de campo, por quê? Porque ele tem a reorganização diária dele, a disciplina, a área escolar, várias coisas que a gente conversa com os pais para que ele melhore primeiro fora de campo, tratando ele como um ser humano, um cidadão que ele é. Certo. Ele precisa entender isso, porque hoje a juventude, ela sonha tanto em ser um jogador, em ser um atleta, que ela acaba esquecendo as outras prioridades da vida, que primeiro é honrar pai e mãe, é ser disciplina, é ter disciplina e etc. Então a gente faz a mentoria para isso. Segunda coisa que a gente trabalha na TC Fut é também a assessoria. O atleta, além de ele treinar a TC Fut toda semana, além de ele ter os profissionais a seu dispor, além de ele ter o campo, o treinamento, tudo, nós trabalhamos a imagem dele. Por quê? Porque hoje é necessidade de ter uma imagem. Um atleta, ele não pode chegar num clube, por mais que ele vá fazer uma avaliação presencial, ele não ter um material. Então é muito interessante hoje um atleta ser respaldado com o material, com assessoria, com a sua imagem, vídeos, fotos e também contratos, porque quando os atletas vão para clube, a gente também faz toda a negociação de contrato pro atleta. Então, quer dizer, ele não se preocupa com nada. É um acompanhamento geral nesse caso. É um acompanhamento geral. Então, é mentoria, assessoria, né? Temos o alto rendimento, que é o treino presencial, Sim. que eles treinam toda semana, né? Com a gente, eles têm uma reorganização, uma organização diariamente de treinos, né? Tanto presencial quanto online. Então, nós temos tudo isso vem da TC Fut. E a última vertente é a metodologia. A metodologia foi criada pelo Thiago. Essa metodologia, ela hoje está sendo aplicada em todas as Nenês Academies, tá? Em todas as Nenês Academies do Brasil. E agora nós estamos conversando porque o Nenê está abrindo um núcleo na França e está querendo que a gente leve nossa metodologia também para lá. Então é um pouco isso, né? da nossa TC Fut, é esse quadro geral onde a gente tenta globalizar tudo, né? Esse trabalho que eu falei para você de mentoria, Idelan, não me estendendo, mas é uma coisa que não existe ainda nos clubes no Brasil, não existe. Então, assim, um avaliador do Flamengo, tem algumas pessoas do Rio já interessado nessa nossa metodologia. É muito importante quando se fala, inclusive, de expansão e todos nós conhecemos o Nenê, que hoje é atleta do Fluminense. Né? Inclusive, estou muito chateado com ele porque eu sou Vasco da Gama. Não era para ele ter trocado de camisa, se fosse para voltar para o Rio. E eu que sou São Paulino, então. Pois é. Não era nem para ele ter saído do Vasco, porque no Vasco parece que ele encontrou a casa dele, né? Mas não era para ter saído. Tudo bem. Mas vamos lá. O Nenê está hoje, inclusive, aproveitando o que ele fez no futebol, quando jogou no futebol francês, para poder expandir essa metodologia. O que é que eu falo como é importante, Samuel? Hoje, nós temos algumas etapas queimadas na formação de atletas no futebol brasileiro. Tipo, os princípios básicos do esporte, valorização da família. Acho que isso, para mim, é fundamental. Você vê a molecada hoje, só sonha em ser Neymar, só quer ser Messi, Cristiano Ronaldo, mas não respeita as etapas e nós temos hoje uma quantidade de jogadores no time profissional sendo lançados sem os conceitos básicos do esporte. Ou seja, eles chegam lá pela necessidade dos times, mas são indisciplinados. Não são educados como deveria. Então, esse trabalho acaba também oferecendo essa educação, respeitando os princípios básicos, principalmente os pilares familiares dessas coisas. Exatamente. É isso que a gente pensou e a gente está tratando. Independente, porque assim, muitas pessoas acham que você trabalhar esse lado é você perder tempo. Porque o cara, ele quer ser atleta, ele quer correr, ele está na idade, ele já está com 17, com 16, com 18 anos, ele precisa correr porque a idade chegou aqui no Brasil, aquela cultura toda. Nós, como TC Fut, nós temos primeiro nossos clubes aliados. Nós temos clubes porque eu sou ex-atleta de futebol profissional, então eu tenho muita amizade. O Thiago também é conhecedor, jogou também, então conhecedor de muitos clubes. Então eu sei, eu como passei na área e hoje como atuo na área e também o Thiago, nós como empresa sabemos o momento certo. Sabemos que a oportunidade vai chegar, mas aquilo que você falou é uma coisa muito perfeita, é pular etapas. O que eu vejo diariamente quando eu converso com os atletas, quando eu converso com meninos que vão chegando para querer entrar no nosso trabalho, entrar na TC Fut, é o desespero de querer pular etapas. E não é assim.
A vida não é assim. O que eu ensino para eles é o seguinte, Fidelan, que na vida nós temos que, tudo que a gente planta, a gente colhe. E se eu ficar pulando etapa, eu também estou deixando de plantar muita coisa. Sim. Então eu não vou conseguir colher muita coisa. Então eu ensino eles o quê? A gente tenta ensiná-los a entender que por isso que é TC Fute formação de atleta. Porque nós estamos formando não só dentro de campo, mas fora. Porque no clube eles vão precisar ser homem, eles vão precisar ter responsabilidade, eles vão precisar tomar decisões, porque não vai ter família por perto, não vai ter ninguém por perto. Então ele precisa entender muita coisa. E se ele não tiver disciplina em casa, ele não vai ter fora. Entendo. É claro que nós não podemos fazer o papel dos pais, né, que é em educar. Sim. Mas a gente acredita que o futebol é uma área que abre a mente deles. Tem pais e mães que conversam com a gente e falam, viu, o meu filho não se abre comigo. Faz tempo que eu não tenho uma conversa, um diálogo com meu filho. Mas na mentoria, que é um trabalho exclusivo, presencial, frente a frente, onde nós fazemos anamnese, muita coisa Sim. que ajuda através do esporte, ele se liberta, ele se solta. Ele fala um pouco mais do que o que está acontecendo com ele. Então, através dessa área, a gente consegue entrar um pouco na vida dele, a gente consegue trabalhar toda essa psicologia aí com ele e tentar, pelo menos, reorganizar uma vida que ele tinha desorganizada. E isso eu acho que é muito importante para o atleta. Quando você fala a vida que ele tinha, isso me lembra muito a minha infância. Hoje, eu diria que nós temos que abraçar a modernidade, nós temos que abraçar a tecnologia, mas nós não podemos esquecer os aspectos tradicionais na formação de caráter. E a tecnologia, ela também veio, se não souber ser trabalhada, ela veio também para afastar as pessoas. E o que eu quero dizer em relação a isso? No momento em que vou falar de uma coisa muito simples, que você, telespectador, tem em casa. Você tem em casa, Samuel. Uma casa que vive um padrão médio, uma família vive um padrão médio, cada quarto tem uma TV. A família se separa. Naquela época em que nós estávamos ali, numa formação um pouco mais difícil nas questões tecnológicas, no máximo se tinha o quê? Uma TV dentro da casa e a família toda assistia junto. E esse tipo de separação é o que afasta esse diálogo que ele disse aí, que o pai... pai, estou com dificuldade de conversar com meu filho. A tecnologia hoje ela tem afastado. Então, assim, para o jogador, e agora trazendo para o esporte, se transformar em um talento, ele precisa de um apoio familiar. Exatamente. Não adianta a rebeldia, não adianta o Samuel fazer um trabalho. Você sabe por quê? Porque esses meninos, muitas vezes, eles enxergam o professor Samuel, o professor Tiago, outros professores, como pais. E não como pai verdadeiro. Então você não sabe o que é você participar de uma competição, e eu digo porque a maioria dos meninos sofrem por isso. Você não sabe o que é um garoto participar de uma competição, olhar para a arquibancada, ver o pai do coleguinha dele lá e o pai não está. E o pai não está presente. Exatamente. Então eu vejo que essa distância, muitas vezes, isso provoca sim uma certa barreira na criança. Eu diria que tudo precisa ser bem dosado. Mas isso aqui a gente mais tem, sabia? Tem pai, Samuel, que é muito mais participativo, até mais do que deveria, que atrapalha a formação do filho. Tem esse lado também. E tem outros que são ausentes demais. Sim. Então tudo precisa ser muito bem dosado para que o garoto possa crescer, ter uma base e aí sim pensar nas questões de fundamentos. Porque o fundamento é, como você disse, a metodologia, ela já é um princípio já para o fim. O pilar exatamente está na formação do caráter. Menino, vem para cá. Você precisa entender que você tem um pai e uma mãe, você precisa entender que você precisa estudar, além de jogar futebol, você precisa conhecer os preceitos do esporte para depois pensar em trabalhar com bola, fundamento, tudo mais. Hoje o que eu tenho visto de jogadores chegar, Samuel, no futebol profissional, em grandes equipes do futebol brasileiro, os caras com fundamentos terríveis, não sabe fazer um cabeceio, não sabe chutar num gol direito, não sabe fazer nada, não respeita a arbitragem, não respeita a regra e sequer sabe o que é a regra do futebol. Exatamente. É isso, você está falando uma coisa importantíssima que a TC Fute está tentando nadar contra a maré. Por que eu falo contra a maré? Porque a gente sabe que hoje não é assim. Hoje os clubes, eu fui jogador de futebol, eu vivenciei isso. Tá, Edelan? Eu joguei bola, eu fui para Itália, fui para os Estados Unidos, joguei em Minas. Eu tive um grande empresário que me ajudou, que é o jogador Oscar, né? Que hoje tem o Brasilis lá em Minas Gerais. Sim. Então, assim, eu vivenciei isso. Hoje, é assim, não julgando, mas hoje o futebol é assim, os meninos, eles chegam até a gente, eu quero entrar... Tem uma coisa que me espantou.
teve uma coisa que me espantou. Um menino entrou pelo Instagram e falou assim, viu, como que faz para fazer uma avaliação com vocês? Eu expliquei qual que é a tua idade, qual que é o teu nome, o que você está buscando. Por que eu pergunto qual é o seu objetivo? Porque escolinha é formação, é lazer, né? É divertimento, é ensinar. Sim. Alto rendimento eu não ensino ninguém. Alto rendimento eu preparo. Ele tem que estar preparado. Não adianta o menino de 17 anos saber tocar na bola. Fica difícil eu querer ensinar ele com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Ele precisa já chegar com uma noção. É claro, ele vai treinar para melhorar, para estar melhor, tanto fisicamente, tecnicamente e mentalmente, para uma avaliação. Certo. Aí um menino chegou para mim no Instagram e falou assim, aí eu expliquei para ele tudo. Aí ele pegou e falou assim, olha, mas deixa eu te falar uma coisa, se for para pagar qualquer coisa, se for para pagar eu já não quero, obrigado. Eu queria até perguntar para você, porque você é um cara aqui da área, eu vim de São Paulo, eu vim de uma vida e eu vim de uma região que não existe um trabalho sólido, consolidado, sem ter um investimento. Um atleta ele precisa investir. É claro que tem os parênteses, que é um empresário vê um atleta de um nível extraordinário numa avaliação, vai bancar tudo para ele. Mas as bases que eu conheço do Careca, do Oscar, do Brasilis, Nacional e tantos outros que eu já fiz parte, que eu conheço, Fábio Gomes, em Várzea Paulista e etc., todos têm uma taxa que os alunos, por mais que o nível alto que eles sejam, eles pagam. Aqui eu percebi um pouquinho que existe uma rejeição nessa questão de eu investir, de eu investir. Nós tivemos um atleta, agora já fomos 2 viagens para o Rio de Janeiro. Lembrando que desde 2016 a TC Fute já levou 50 atletas para clubes e 15 já ficou. Hoje joga, temos atletas profissionais, etc. Esse ano já fomos 2 viagens para o Rio de Janeiro. A primeira viagem levamos 4 atletas, 1 ficou. Aí eu perguntei para esse atleta, antes de ele se apresentar no Clube do América do Rio, eu falei assim, você está quanto tempo com a gente? 1 ano. Há 1 ano você está pagando quanto? R$50 por mês. Eu falei, então você investiu R$600 no ano, foi, não foi? E hoje, valeu a pena que você vai investir agora se apresentar no América? Valeu a pena, professor. Então as pessoas precisam entender, não estou falando daquelas que não têm condição, Sim. mas estou falando que a cabeça das pessoas hoje é entender que elas querem pular etapas, como você falou, e não quer investir em tempo, dinheiro, e não quer investir nada, mas elas querem chegar, elas não querem passar o processo, ela quer só viver o propósito. O apoio disciplinar é muito importante, como o Samuel está colocando. Eu vou agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando a respeito dessa metodologia aplicada para jovens de 14 a 19 anos aqui em Maceió, saber quais os benefícios, quem são os atletas, por exemplo, que a TC Fute já colocou e empregou, né, para clubes profissionais no futebol brasileiro, e trazer também os gols da derrota do CRB para o Paraná Clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sai daí, voltamos já.